minha galerinha aí do YouTube. Estamos começando agora a postar vídeos e vamos continuar, vamos tentar crescer, ó, nessa plataforma. Estamos crescendo aí em outras plataformas, né? E agora vamos tentar com o YouTube. Então você que tá vendo esse vídeo, aproveite e deixe seu like, curte aí, compartilhe. Se inscreva aí no nosso canal. Galera, eu tava pensando aqui numa coisa que aconteceu comigo. Muitas das vezes, galera, nós que viemos da roça assim, agricultorzinho assim, os mais pobres, com nós não entender muito das coisas, né? Nós, pela roupa que usamos, pelo jeito nosso de homem do campo, sofrido, às vezes pela cor da gente, né? Às vezes nós somos muito julgados, né? Nós somos muito, as pessoas têm uma opinião sobre a gente por aparência, né? Eu tava imaginando uma coisa que aconteceu comigo aqui. Eu dei entrada para tirar minha habilitação, que isso era um sonho meu. E eu sempre estudava. Chegou o dia da prova teórica, eu cheguei assim aqui na minha cidade, era em outra cidade vizinha. Cidade minha aqui é pequenininha, do Piauí. Cheguei em outra cidade, aí só era eu dessa autoescola aqui, que ia. Fui sem nenhum amigo, não conhecia nada. Aí chegou o dia da aula teórica, da prova teórica, e eu estudava muito, mas só que eu não imaginava como ia ser essa prova, né? Eu estudei até o segundo ano do ensino médio, mas foi para trás, né? Eu não sei se hoje tem alguma aula que envolve computador, aula de computador, né? Essas escolas de hoje em dia. Mas eu cheguei no ensino médio até o segundo ano, mas nesse tempo, né? Eu não sei se hoje tem. Não tinha tipo aula que ensinava a mexer em computador, que fazia coisa assim. Aí chegou o dia da aula teórica, como eu tô contando aqui, a prova teórica, e eu não conhecia ninguém. Chegou a hora lá e eu todo nervoso, meio nervoso. Só gente desconhecida assim, umas 8 a 10 pessoas lá para fazer também, né, a prova. E quando eu cheguei, eu me debarei lá com a mulher lá, mandou ir para a mesa lá do computador, cada um tinha um número do computador para ir lá para a mesa lá, tudo certinho. Aí eu, muito realista, né, eu não sou de andar com muitas mentiras, eu falei para ela: moça, mas eu nunca mexi em computador, nunca tive aula, eu não sei, né. Aí foi nessa hora, galera, que é como eu tô falando. As pessoas hoje em dia, elas têm uma opinião sobre a gente por o jeito de falar, pela roupa que usam, pelas aparências. Aí quando eu falei assim, a mulher olhou pra mim e falou: então vai ser difícil, você nunca mexeu no computador. Aí eu me lembro que essas 9 a 10 pessoas, elas ficaram rindo assim, né? Ficaram rindo, caladinha, rindo, mas eu dando de fé que ao redor de mim, eles tudo sentados na mesinha lá e começam a, a prova deles e tudo meio que rindo assim. E eu fiquei com uma vergonha, mas eu continuei. Eu disse: eu nunca mexi em computador. Aí a moça falou brava: não, pois então vai ser difícil. Já tô até vendo que essa prova para você vai ser meio difícil, porque você não sabe mexer no computador. Aí novamente eu olhava assim para meus colegas assim, que se tornam colega, né? Aí eu olhava para eles sem conhecer nem eu, e via eles tudo assim meio que mangando de minha cara. Aí ela falou: não, mas eu vou colocar você para fazer essa prova num computadorzinho mais fácil que tem aqui. Vai para a mesa tal. Aí eu fui. Aí, galera, lá eu me dei bem. Lá eu vi que era tipo um computador que não era esses que normalmente tem. Eles eram apropriados somente para pessoas assim que nem eu, que não sabe mexer, né? Não mexe muito com a informática. Aí eu me lembro que eu comecei, de vez em quando eu olhava assim de lado, tava sempre os coleguinhas assim, olhando pra mim, meio que sorrindo.
E sempre a mulher lá que ficava lá na mesa lá, ela ficava olhando pra mim com uma carinha meio assim, meio de espanto. Aí eu me lembro, galera, que quando deu 12 minutos, quase 13 minutos, eu olhei pra ela assim, ela disse, qualquer coisa quando terminar, é só apertar em tal lugar e finalizar. Aí eu fui lá, com 13 minutos eu fui lá e finalizei. Aí ela deu fé, ela disse, oxe, mas já? Aí novamente, os coleguinhas ali que estavam ali ao redor de mim, que era tudo mais espertão que eu, riram, né? Mas já você não. A mulher falou, mas já você não. A mesária ela falou, mas já você não falou que não sabia mexer em computador e já finalizou sua prova. Aí eu falei já. Aí eu acho que todo mundo ali, galera, pensou que eu tinha respondido tudo errado, que eu tinha feito só bobagem lá, e esperando ouvir de mim mesmo somente coisas negativas, né? Que para uma pessoa que chegou já falando que não sabia mexer em computador, já chegou já falando a verdade, né? Para mim era a verdade, para eles era falando, passando vergonha, né? Aí eu fiquei meio espantadinho assim, com só eu ter terminado naqueles minutos, com 3 minutos eu terminei a prova. Eu fui o mais que dei trabalho assim para começar. Não comecei antes que os outros, porque eu acho que, eu não sei, eu acho que eu comecei até derradeiro que todo mundo. E foi o primeiro a acabar. Aí eu me lembro que ela conferindo assim e fazendo. Sempre aquele gesto positivo. E os coleguinhas sempre davam uma olhadinha para ver qual era a boa que ia sair para ele sorrir de novo. Qual era a resposta da mesária lá, que ficou lá de conta lá da prova, né? Aí ela sempre fazia a cabeça assim, aí falou, nossa, mas o que você fez? Eu disse, por quê? Ela disse, você só errou uma questão só. Aí eu olhando assim, arredor assim, aí aquelas pessoas que estavam rindo, elas já ficaram com cara de espanto. Ela disse, mas o que você fez? Como você estudou? Qual foi a forma que você estudou? Que você chegou aqui dizendo que não sabia isso e aquilo. E com 13 minutos você só errou uma questão. O que você fez? Eu disse, não, eu estudei, né? Aí ela falou, pois parabéns, viu? Aí ela já mudou já o modo de pensar sobre mim, né? E eu acho que os coleguinhas ali do lado também, que eu com 13 minutos eu terminei aquela prova. Eu fui o único a terminar primeiro que todo mundo. Eu acho que eu comecei por derradeiro, né? Eu comecei por último, terminei por primeiro e errei uma questão só. Aí eu saí assim, pedi desculpa, elas, não, nada, tá nada. Aí, galera, aí passou uns dias, aí chegou o dia da baliza, né? Aí, de moto de carro. Aí, chegou o dia lá e eu tava com capacete, aí chegou um dos carinhas lá e falou, ei, me preste o capacete aí, tu já foi lá na moto, deu certo. Eu disse, não, eu já fui lá na baliza na moto, deu certo, te dou. Aí eu prestei o capacete pra ele, aí no final, resumindo, deu tudo certo. Passei na baliza da moto, de carro, e um amigo lá também. Aí eu sentei lá, ele chamou eu pra sentar numa cadeira. Aí ele falou, chamou eu pra sentar lá e tomar um café. Aí nós sentemos, tomando um café lá e ele sempre querendo puxar assunto. Aí ele falou, rapaz, parabéns, você surpreendeu todo mundo naquele dia e hoje também, mas principalmente aquele dia. Aí eu falei, por quê? Aí eu sabendo que ele era um dos que tinha meio que zambado, né, de mim, que ele era um dos que tava lá com os coleguinhas dele lá, rindo. Ele era um dos que tinha acompanhado lá a maioria, né, tipo, rindo, tipo, rindo da cara da gente, né. Mas eu fiz de conta que nem que era um bobão, né, que não tava mais lembrando de nada. Aí ele falou, não, porque da última vez lá, eu tava lá e eu vi que você
poucos minutos fez a prova teórica, deu tudo certo. Aí naquele dia também eu vi lá aquelas pessoas que estavam rindo de você lá, já com outra outra impressão sobre você. Aí eu disse, não, mas ele não era amigo seu, vocês não estavam tudo junto, não, vocês não era tudo num lugar nele. Aí ele querendo tirar, tirar o corpo de lado, como diz os mais velhos, né? Ele falou, não, naquele dia lá eu fui tomar um café numa mesa, num lugar diferente, num lugar afastado deles aqui, sim. Aí eu vi eles falando que achava que você ia ser um desastre, sua prova, que você ia errar tudo, que você ia ser o palhaço daquele dia. Mas no final deu tudo certo e ele estava tudo, no final das contas, ficaram tudo impressionado com você. Aí eu olhando assim para ele, imaginando assim, você era um deles. Aí agora, porque deu tudo certo, fica tentando mostrar que tá do lado sempre dos mais fracos, não. Ah, mas também eu não liguei não. Aí eu tomei o café lá, amarrei ele, vim embora, tudo certo. Aí eu aqui trabalhando e imaginando essa coisa que passou comigo e imaginando, às vezes tem muita gente nesse momento que tá vendo esse vídeo agora que vai passar por tá passando por alguma coisa idêntica, alguma prova, seja de vestibular, alguma prova de universidade, prova de escolaridade de ensino médio, né? E às vezes Enem, coisa de Enem assim, aí às vezes acha que porque é um pobre, às vezes pensa porque é uma simples pessoa perto de muitas que tem ali, filhos de gente rica, bem vestido, que sabe conversar muito bem, de gente branca que não é queimado de sol, às vezes com a pessoa achar que aquela pessoa se veste melhor do que a gente, ela é mais capacitada do que a gente. Ela entende mais que a gente, mas não é isso não. Por isso que eu tô falando para vocês aqui, ó. Eu acho que eu fui o único aquele dia, eu acho não, eu tenho certeza que o menino lá me falou no dia. Fui o único que tirou 29 pontos de 30, só errei uma na prova teórica. E cheguei como bestinha, né? Um mal vestido, o bobão. E no final das contas, eu só tinha meu jeito mesmo, caipira, pobrezinho, mas o que vale mesmo é o cara se apegar com Deus e estudar. Você estudar e não, e não botar em sua cabeça que você é menos que ninguém, não ter medo de errar, você botar na cabeça que eu vou acertar, eu vou passar e eu sou igual a todo mundo e eu não sou menos que ninguém e eu mereço. E se apegar com Deus que dá tudo certo. E foi isso que aconteceu comigo. Então não tem esse negócio de ele é mais que eu e nada não. Todo mundo é igual. O que é diferente é você, o que se torna diferente é você se apegar com Deus, estudar e se esforçar, se esforça. Porque você se esforçando, você, de uma simples pessoa, dependendo do caso, você se tornar melhor no meio de muitos que às vezes se acham melhor que você, né? Então falou. Se você gostou do vídeo aí, deixa o like aí. Curte meu vídeo aí, comenta. Se inscreve aí no nosso canal que nós temos uma vontade de crescer aqui nessa plataforma. Valeu?